Inicialmente, eu gostaria de parabenizar aí os presentes pela escolha em analisar, em verificar, em demonstrar o interesse em observar essa análise comparativa sobre a Constituição nos aspectos referentes aí ao meio ambiente. E para esse GT de hoje, teremos a abordagem na perspectiva portuguesa da professora Roberta Faria, né? Ela é advogada no Brasil e em Portugal, mestre em Direito do Ambiente e doutoranda em Direito Administrativo. Ela abordará a Constituição Portuguesa nos aspectos ambientais. E, de outro lado, nós teremos o professor Marcos Vinícius Coutinho Gomes, que é professor, bacharel em Direito, licenciado em Filosofia, pós-graduado em Direito do Petróleo, mestre em Direito e doutor em Sociologia Política, que abordará sobre a Constituição Ambiental na perspectiva aí do meio ambiente, os principais artigos que nós temos, as principais diretrizes e a proteção que nós temos do ambiente em nossa Constituição Federal de 88. Inicialmente, a doutora Roberta fará a abordagem dela em aproximadamente 20 minutos. Logo após, o professor Marcos Vinícius também terá o tempo de aproximadamente 20 minutos para poder realizar essa abordagem e, ao final, eu voltarei para finalizar o nosso GT. Com a palavra, a professora Roberta Faria. Olá, muito boa tarde a todos. Também quero agradecer quem escolheu esse GT para assistir. Sejam muito bem-vindos. Bom, apesar de eu falar sobre a perspectiva portuguesa, eu sou brasileira, vivo em Portugal há 10 anos. Já estudei o direito ambiental brasileiro, como óbvio, né? Mas vamos lá ao nosso tema, que é a Constituição Portuguesa. O que a Constituição Portuguesa fala sobre o ambiente? Eu gostaria de pedir só um favor, eu acho que eu consigo compartilhar a tela. Aparece a opção. Posso? Será que vai? Estão a ver? Tudo certo. Tá? Dá para ver tudo? Sim, dá para ver. Ótimo, que bom. Bom, então, na Constituição da República Portuguesa, de 1976, o artigo dispositivo que trata do ambiente é o artigo 66. E eu coloquei aqui que o artigo 66 ele está dentro da parte 1, que são os direitos e deveres fundamentais. Depois, o título 3, que trata dos direitos e deveres econômicos, sociais e culturais. E depois, dentro do capítulo 3, que trata dos direitos e deveres sociais. Ou seja, o ambiente, na Constituição Portuguesa, é um direito e dever fundamental, é um direito e dever econômico, social e cultural, e é um direito e dever social, segundo a Constituição Portuguesa, né? Bom, eu gostaria também de lembrar que, em Portugal, o tema do GT é o meio ambiente na Constituição Federal. Em Portugal, a Constituição não é federal. Portugal é um país muito pequeno para ser federal. Então, o que diferencia, basicamente, nisso são as questões de competência legislativa, né? E Portugal pertence à União Europeia, então tem que seguir outras legislações, né, que estão acima da Constituição. E o Tratado de Funcionamento da União Europeia trata sobre questões ambientais, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia também trata das questões ambientais. E vamos lá agora para a Constituição Portuguesa, mais especificamente. É muito parecido, né, o primeiro dispositivo, o número 1 é muito parecido com a Constituição brasileira, que diz que todos têm direito a um ambiente de vida humano sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. Depois o doutor Marcos Vinícius vai tratar da Constituição brasileira, do artigo 225, que eu tenho certeza que ele vai falar dele, mas é praticamente igual. Pronto.
Mas vamos lá. O que é a Constituição? A Constituição, ela fala sobre o que é o ambiente. Não. A Constituição portuguesa não define o que é o ambiente. E também não define o que é uma qualidade de vida. Porém, a doutrina do nosso ilustre Gomes Canotilho, que provavelmente muitos dos brasileiros conhecem. Eu, por exemplo, estudei Gomes Canotilho na época da graduação que eu fiz no Brasil. E, para mim, Gomes Canotilho, na época, já tinha morrido quando eu estava lendo sobre Canotilho, em direito constitucional, né? Eu tinha morrido. Eu chego aqui em Coimbra, não, o Canotilho está vivo até hoje, inclusive me deu aula. Mas, enfim, o Gomes Canotilho, o Vital Moreira, eles são professores da Universidade de Coimbra e eles redigiram, foram uma das pessoas que redigiram a Constituição portuguesa. Você vê a importância que eles têm. Né? Pronto. Então, segundo as anotações, o livro de as anotações, a Constituição portuguesa, do Canotilho e do Vital Moreira, eles dizem que, em relação à palavra ambiente, a Constituição da República Portuguesa, em consonância com os demais diplomas internacionais, traz uma visão unitária. E eles falam que o ambiente é um conjunto de sistemas ecológicos, físicos, químicos e biológicos, e de fatores econômicos, sociais e culturais, sendo que esses fatores e sistemas exercem efeitos sobre a qualidade de vida dos seres humanos. Bom, a Constituição portuguesa estabelece acertadamente que a articulação entre ambiente, lá no número 1, ambiente e qualidade... desculpa. Eles articulam ambiente com qualidade de vida. O ambiente é um valor em si, na medida em que também é para a manutenção e a existência e o alargamento da qualidade de vida. São coisas distintas, porém, a qualidade de vida depende de um ambiente. É isso que eles quiseram dizer. Bom, a partir dessa compreensão de ambiente, que é um conjunto de sistemas ecológicos, físicos, químicos, biológicos e tal, justifica-se que a compreensão do direito ao ambiente como um direito constitucional fundamental. Por quê? Para se ter a qualidade de vida, é necessário um ambiente ecologicamente equilibrado. E a qualidade de vida está intrinsecamente ligado a um direito fundamental. Não é só a doutrina que diz isso, a Constituição, como está escrito aí, na parte, a questão, o ambiente, está inserido dentro da parte 1, que trata dos direitos e deveres fundamentais. Ou seja, o direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é um direito fundamental pela própria Constituição. Assim como é no Brasil também. Bom, agora passando agora para o número 2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incube ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, tal. Bom, o que a gente quis dizer, que a Constituição aqui mostra, é que o direito ao ambiente é um direito negativo. Por que ele é um direito negativo? Porque ele é um direito de abstenção por parte do Estado e de terceiros de ações ambientalmente nocivas. Veja o que está escrito aí, né? Assegurar o direito ao ambiente no quadro de desenvolvimento incube ao Estado e aos cidadãos prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e formas prejudiciais de erosão. Ou seja, isso é um direito negativo. Bom, nessa dimensão negativa, o direito do ambiente impõe proibições ou deveres de abstenção, sendo-lhes aplicado o regime constitucional específico dos direitos, liberdades e garantias, quando a gente trata sobre os direitos fundamentais. Por outro lado, a Constituição, além de tratar o ambiente como um direito negativo, ele também é um direito positivo. Por quê? Haja vista que o Estado, segundo ainda o número 2, o Estado tem o dever de controlar as ações de degradação
do ambiente. Ou seja, nós temos um dever de abstenção e um dever do Estado e também dos cidadãos de propor ações que... Desculpa. De propor ações que beneficiem o ambiente, né? Não só de punição e não só de abstenção, mas também de benefícios, que tragam benefícios ao ambiente e à saúde do ser humano. Bom, assim podemos dizer que o direito ao ambiente em Portugal tem uma dupla natureza, quais sejam os direitos de serem realizados e o direito de um ambiente não ser perturbado. Assim como a Constituição brasileira, a Constituição de Portugal não se baixa com o reconhecimento do direito ao ambiente. Ela também impõe a todos os cidadãos o dever de defesa do ambiente. Vamos lá. Vide o número 1. Todos têm direito a um dever, todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio, ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Direito e dever. Sempre. Eu só vou ligar aqui a minha. Eu só vou ficar no escuro, desculpa. Bom, o direito de impedir a degradação do ambiente é reconhecida a todos, em conformidade com a natureza jurídica do ambiente como um bem constitucionalmente protegido, como ocorre no Brasil também. Na sua dimensão de direito positivo, como falam aqui o número 2, né, o direito a um ambiente, para que o direito ao ambiente seja garantido e defendido, implica ao Estado a obrigação de determinadas prestações, cujo não cumprimento pode configurar situações de omissão inconstitucional, desencadeadoras do mecanismo do controle de constitucionalidade por omissão. Quando o Estado não cumpre o seu dever, talvez, de legislar acerca de questões ambientais, no dever de fiscalizar questões ambientais, pode sim aqui incumprir, ser considerado uma omissão, e o Estado sofrer um controle de constitucionalidade por omissão. Em 1997, após a Conferência do Rio, a ECO 92, que trouxe, já antes da conferência, daquelas conferências internacionais da ONU que tratavam sobre o desenvolvimento sustentável, trouxe a noção de desenvolvimento sustentável. Houve também em 97, houve uma reforma da Constituição portuguesa que incluiu o termo desenvolvimento sustentável no número 2, isso não é de 76, isso foi incluído em 97, né? Inclui o desenvolvimento sustentável, e no número 2, ainda no número 2, ela também acrescentou a linha F, G e F. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala sobre solidariedade entre as gerações, né? Desenvolver economicamente, porém, protegendo os interesses das gerações futuras. E isso a gente encontra, além do número 2, assegurar no quadro de um desenvolvimento sustentável, a linha F, promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas... Não, desculpa. Desculpa. A linha D, desculpa, a linha D. Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre as gerações. Ou seja, solidariedade entre as gerações tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Depois, falamos sobre desenvolvimento sustentável, solidariedade entre as gerações e traz a ideia da justiça intergeracional. Bom, e por fim, não vou me estender muito, porque eu prefiro deixar isso para debatermos, né, futuramente, depois com questões. As alíneas F,
G e H também foram introduzidas nessa revisão constitucional de 97, e elas trazem a dimensão de transversalidade do direito do ambiente. E ela traz articulações entre o direito do ambiente e as políticas econômicas, a fiscal, a criminal, a social e a educacional. Ou seja, assim como também tem acontecido mundialmente, né, as questões ambientais, elas interferem, elas têm que participar de todas as políticas hoje em dia, porque o ser humano, no antropoceno, descobrindo que a gente não vive, é impossível conviver sem um ambiente, né, uma saúde ambiental. Ou seja, qualquer política setorial deve levar em consideração a componente ambiental. Então, aqui, vamos lá. A linha F, promover a entregação dos objetivos ambientais nas várias políticas de âmbito setorial. Promover a educação ambiental, política setorial de educação. A linha H, assegurar que a política fiscal política setorial de questões de fiscalidade, de tributação e etc. Aí a gente posso dar como exemplos que, digamos, o incentivo fiscal para carros que não poluentes, redução do imposto de carros não poluentes. Isso é um incentivo fiscal tratado pela Constituição, né? É uma política fiscal. No âmbito de educação ambiental, o Estado deve promover a educação ambiental. No âmbito social e criminal também. As questões ambientais devem ser tratadas na sociedade, como a separação dos seus resíduos, a educação também de não poluição, de preservação das árvores, das espécies, dos animais, enfim, todas as políticas estatais devem sempre incluir agora as questões ambientais. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Tentei ser muito breve, muito sucinta, mas se eu me estendesse aqui, tinha muita coisa para falar, né, sobre ambiente. Muito obrigado, doutora Roberta, pela explanação sobre a Constituição de Portugal. Passo a palavra agora ao professor Marcos Vinícius. Thales, eu tenho só 20 minutos mesmo, você tem certeza? É porque eu tinha mais ou menos preparado algo em torno de 4 páginas de anotações e questões, mas a fala da doutora Roberta acabou me provocando e me instigando por outros caminhos. Então, e aí o meu lugar de fala, na verdade, ele é um lugar muito crítico em relação ao direito, né? Minha formação de base, ela é jurídica, mas a minha segunda formação ela é em filosofia e o meu doutorado é em sociologia política. Então, eu acabo tendo uma visão, e é uma delícia estar num evento da academia jurídica, porque eu retomo as minhas raízes, mas eu acabo tendo uma visão, por vezes, crítica sem ser, na verdade, uma crítica vazia, mas uma crítica que é para produzir alguma coisa, né? E aí, antes de adentrar propriamente nas conjecturas com as quais eu queria trabalhar, algumas coisas na fala da doutora Roberta e nessa interseção, né, entre a Constituição portuguesa e a Constituição brasileira me chamaram a atenção. A doutora Roberta ressalta que a Constituição portuguesa ela fala do ambiente de vida humana sadio, né? E eu achei isso interessante na medida em que a nossa Constituição, quando ela... Só um minutinho, reencontrei vocês na tela. Ela trata do ambiente, ela fala no artigo 225, que é um artigo que eu trago no coração, ele é um artigo que, em alguma medida, moldou toda a minha vida profissional e todo o meu caminhar acadêmico, né? Que a Constituição fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí eu me lembro de um TCC de uma aluna muito querida chamada Vivian, que o título do TCC da Vivian era Todos, interrogação. E ela escreveu um TCC inteiro para refletir sobre essa expressão direito de todos, né? Quem são esses todos que têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado e que está lá
guarnecido na Constituição. E a gente encontrou estudos muito sérios e muito avançados no sentido de, quando a gente fala todos na Constituição brasileira e na interpretação brasileira, a gente já avança, inclusive como conversávamos antes, em pensar num ecocentrismo, num biocentrismo, né? Já tem estudos muito sérios que colocam, inclusive, as rochas, né, que em princípio não têm vida, né, não se adequam aí nesse prefixo bio, como parte do ambiente e com direito. Não estou dizendo de maneira nenhuma que são sujeitos de direito, mas quando a gente pensa em todos, né, quem são essas pessoas que têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, quem são esses seres, quem são essas coisas que têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, me parece que a nossa visão, ela merece ser uma visão mais conglobante no sentido da integralidade, de que somos parte de um tecido maior, né? E aí, realmente, essa fala, ela me faz escapar bastante do tecnicismo jurídico e, né, ir lá para a filosofia, para a sociologia, para outros aspectos, né? A doutora Roberta, ela fala também que a Constituição portuguesa, assim como a nossa, ela não define o que é ambiente, mas ela traz um conceito que, salvo engano, ela mencionou aqui de Camotilho, que a gente tem de maneira muito similar na Política Nacional de Meio Ambiente. A nossa Política Nacional de Meio Ambiente, que antecede a Constituição, ela é pródiga no sentido de trazer conceitos numa época em que ainda era... Hoje em dia a gente dá por muito barato, né? A gente ouve toda hora, em qualquer meio de mídia, sobre as questões ambientais, mas quando a gente tem aí, no início da década de 80, a sedimentação de uma política nacional de meio ambiente brasileira, e a gente vê que as pessoas realmente não tinham uma noção muito clara sobre o que era meio ambiente. Então, a política, a legislação, ela foi generosa no sentido de, assim como a doutora Roberta falou, a doutrina fez em Portugal, de trazer um conceito normativo sobre o que podemos entender por meio ambiente, né? Que é justamente essa visão conglobante, né? A Política Nacional de Meio Ambiente, ela fala que é o conjunto de leis, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Eu também sou muito, como dizem os jovens hoje, muito emocionado com esse conceito, porque eu acho que ele nos traz uma visão bastante integral do que é o ambiente, né? Então, se a gente olha pelo conceito normativo brasileiro, e aí, obviamente, né, se a gente vai na raiz da Política Nacional de Meio Ambiente, assim como se a gente vai na raiz da Constituição brasileira, a gente encontra autores, coautores, pessoas que trabalharam para que as coisas fossem assim, como, por exemplo, um indígena brasileiro, que é o Ailton Krenak, que traz para a gente, do direito, essa visão do meio ambiente como o conjunto de todas as coisas, e o conjunto de todas as coisas que merecem ser protegidos. Então, a gente tem aí um conceito da Política Nacional de Meio Ambiente que anda para e passo em plena consonância com o que a doutora Roberta trouxe em Camotilho, e que eu realmente não conhecia esse conceito por parte dele, né? A doutora Roberta ainda fala também que, para se ter uma qualidade de vida, é necessário um ambiente equilibrado. E a partir daí é que eu começo a tecer minhas próprias observações, e de maneira o mais sucinta possível, né? Na compreensão que, se a gente pega os direitos constitucionais que estão na raiz de tudo, né? A gente tem ali a vida, a igualdade, a propriedade, segurança e liberdade, né? Então, assim, a vida, né, como um dos direitos base da Constituição, ela só se expressa, como bem disse a doutora Roberta, uma vez que a gente tenha um ambiente com sanitariedade o bastante para que essa vida possa, de fato, se expressar. Então, não me parece exagero, assim como, já confirmado em diversos julgados do STF, a gente tem o MS 2264, de Celso de Mello, são acórdãos que eu gosto muito, inclusive, porque ele tem essa característica do ditatismo, né? Ele explica, e é uma delícia ler tudo que ele fala e escreve, no sentido de que o direito à qualidade ambiental, ela se converte em um direito humano fundamental
na medida em que, em última análise, ele redunda no direito à vida. A gente só tem vida se a gente tiver um ambiente onde essa vida, um ambiente saudável, é uma coisa que eu sempre ressalto em aulas e quando falo, tudo é ambiente. O ambiente mais poluído é ambiente. A nossa luta e o anseio expresso na Constituição é pela qualidade ambiental e não pelo ambiente em si, em qualquer termo. Então, a gente entender que a gente converte um ambiente em direito fundamental e expande essa visão constitucional do ambiente para a proteção ambiental, nos faz entender também que algumas dúvidas que por vezes se expressam, elas não fazem o menor sentido, no sentido do que eu estou falando expressamente, do que eu estou pensando quando eu falo isso. Recentemente a gente teve um debate aí no último ano, no ano anterior, sobre as áreas de preservação permanente de margem de rio em área urbana. E na medida em que nós entendemos que o ambiente é um direito humano fundamental e como direitos fundamentais não retroagem, a resposta já estava dada. Então, por vezes, em aula e na academia, os alunos e as pessoas perguntam e questionam, professor, mas como isso acontece? Como a gente retroage no Código Florestal? Como a gente retroage em áreas de preservação permanente? Essas são opções políticas, elas não são opções técnico que respeitam a técnica e a principiologia dos direitos fundamentais ou que não entendem o direito ambiental efetivamente como um direito fundamental e não o respeitam como tal. Então, nesse sentido, é que eu sempre trabalho na ideia de uma blindagem do artigo 225 da Constituição e dos seus 6 parágrafos, que diz para a gente, né, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando a gente está falando de todos, a gente está falando de todas as pessoas, de todos os seres, de todos os modos de vida, né, tem direito a não a qualquer ambiente, mas um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a gente sempre está propugnando por um ambiente ecologicamente equilibrado, né, bem de uso comum do povo, e aí eu me socorro novamente da fala da doutora Roberta, quando ela diz que o direito ambiental, por vezes, e eu posso talvez ter me equivocado, mas logo em seguida ela fala também sobre isso, que ele seria um direito negativo, né? Ela me remeteu a Rousseau, quando ela fala isso. Rousseau falava que a educação, e aí Deuceni está aqui na sala, né, e estuda educação, e eu ando muito... o meu objeto de estudo atual é sobre educação ambiental, justamente, também, que a doutora Roberta abordou, né? Então, Rousseau falava que a educação ela tem que ser negativa, então não interfira na criança. O ambiente, né, a doutora Roberta coloca isso bem, se a gente deixar ele lá, ele fica em equilíbrio. Mas a doutora Roberta, logo em seguida, também fala que, e aí, como negativo, né, seria um direito de primeira geração, ou dimensão, como direito positivo, como a doutora Roberta falou, um direito de segunda dimensão. E aí a gente chega ao que temos hoje, né, como direito de terceira dimensão, que é o direito à solidariedade, né, o direito coletivo, o direito difuso e o direito à solidariedade. E também, como a doutora Roberta disse, e que adotamos no Brasil, e talvez a coisa mais bonita, porque a Constituição ela fala para as presentes e futuras gerações, é essa solidariedade intergeracional. Quando a gente coloca o todos, a gente está falando, inclusive, de pessoas que sequer nasceram. A gente está falando de pessoas e de seres que sequer estão aqui. A gente precisa exercitar em nós essa solidariedade e vejam como isso foge, né, da técnica dura e cartesiana do direito canônico, por vezes, né? Então, assim, a gente precisa exercitar essa solidariedade com o futuro de gerações vindouras, o que é muito difícil numa sociedade que se expressa como uma sociedade em desenvolvimento, né? Falamos de uma realidade, e é interessante esse painel, porque falamos de realidades muito diferentes. Falamos de um país desenvolvido, como Portugal, e de um país em desenvolvimento, como o Brasil, né? Temos uma fala do presidente da República, semana passada, que ressalta essa diferença, né? Então, precisamos entender também esses locais de fala e
e como lidar com essas opções, né? Como a gente lida com essa opção de ser um país em desenvolvimento, que por vezes precisa sim abdicar de opções desenvolvimentistas de curto e médio prazo em benefício de uma sanitariedade ambiental de longo prazo. Então, retomando a Constituição, né? E Thalisson, por favor, me indica o tempo, porque eu realmente se me deixar, eu vou falar para sempre. Então, assim, 11 minutos até o momento. Tá ótimo. Né, então, voltando à Constituição, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como eu disse, o objeto é o equilíbrio, bem de uso comum do povo, então, ele é um bem de titularidade indeterminável, né, eu não gosto nem quando se diz que é indeterminável, ela é indeterminável. A poluição que se expressa num leito hídrico da cidade onde estamos, ela não fica adstrita àquela cidade, ela não fica adstrita àquele tempo, ela se expressa para todas as pessoas que estão ali, para as pessoas que vão se mudar, para as cidades vizinhas, para as gerações futuras. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e aí retornamos a essa questão do direito fundamental à vida, como um dos direitos raízes da Constituição: vida, igualdade, propriedade, liberdade e segurança. Essencial essa de qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, afinal de contas, ora, se é de titularidade indeterminável, a tutela ambiental, embora ela seja direcionada ao poder público, que conta com as ferramentas próprias para fazê-la, ela não fica adstrita apenas ao poder público. Ela é a obrigação de todos, e aí se insere também, como a doutora Roberta falou, as questões atinentes à educação ambiental. A educação ambiental, a gente no Brasil tem uma lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que determina que a educação ambiental ela não seja uma disciplina no corpo de disciplinas da educação básica, mas que, ao contrário, ela esteja como componente de todas as disciplinas de maneira transversal, o que está absolutamente distante da realidade, né? Eu recebi agora uma bolsa da FAPES para poder ir a Portugal, doutora Roberta, inclusive, para fazer esse estudo comparativo, né, de como isso acontece aqui no Brasil, e como eu já antecipei, a gente tem isso bastante longe do necessário, essa questão da transversalidade da educação ambiental e como isso se expressa nas escolas portuguesas. Então, assim, sendo o dever da coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E é bonito isso, porque é uma das poucas vezes em que a Constituição ela usa de maneira, embora ela se expresse em vários trechos, de maneira se expressando para o futuro, um lugar onde a Constituição ela usa a palavra, a expressão futuro, de maneira direta e de maneira indubitável, é nesse artigo 225, né? Então ela já gera aí um compromisso para o futuro. E a Constituição ela não para nisso, né? Eu fiz um sobrevoo, né, sobre a Constituição, e aí só para terminar, Thalisson, né, a gente vê lá na Constituição, desde o artigo 5º, né, que prevê, por exemplo, a ação popular como uma ação para tratar de moralidade administrativa, mas para tratar também de meio ambiente, os artigos 21, 22, 23 e 24, para tratar de competência, né, o artigo 129, que vai trazer as funções institucionais do Ministério Público na defesa do meio ambiente, e aí eu reitero, na verdade, embora a Constituição fale na defesa do meio ambiente, é na defesa da qualidade ambiental, por meio do inquérito civil e da ação civil pública. O artigo 170 da Constituição, que fala para a gente que a ordem econômica brasileira, mesmo sendo um país em desenvolvimento, ela é condicionada pela qualidade ambiental. Então, teoricamente, não deveria haver dúvida, né? No impasse entre desenvolvimento econômico e qualidade ambiental, a Carta Constitucional diz para a gente que a opção o condicionamento é pela qualidade ambiental. O artigo 174, parágrafo 3º, que exige, né, e aí o Thalisson é um especialista nessa área, hoje ele é meu professor nessa área, né, que para a exploração mineral ser exercitada tem que se levar em conta a proteção ao ambiente. O artigo 182 e 183, que fala da ordem ambiental urbana. O artigo 200 fala do Sistema Único de Saúde e que inclui a questão ambiental,
né, como um índice indispensável para a qualidade do meio ambiente do trabalho, né, porque a gente tem essas dimensões do meio ambiente, né? O artigo 216 da Constituição Brasileira, que fala sobre o meio ambiente cultural. Opa, desculpa, eu fechei meu vídeo sem querer. Então, assim, a gente vê que a Constituição, ela consegue, a Constituição brasileira, né, sendo mesmo lá de 1988, né, uma Constituição aí que já conta com é jovem, mas já conta com uma caminhada, mas ela já conseguia fazer antecipar e antever, né, essas várias esferas ambientais e trazer realmente o direito ambiental e a proteção da qualidade do ambiente como um reflexo e um degrau na construção dos direitos humanos fundamentais, sem os quais a vida não se expressa. Era essa a minha contribuição, Thalisson. Espero que tenha sido boa. Boa, a gente já sabia que seria, mas ela foi excelente, como sempre, né? Rememorar aí as aulas de graduação, né? O Marcos foi meu professor no período de faculdade, na disciplina de Direito Ambiental, me deu também a primeira oportunidade de dar aula em Direito Minerário e estamos aí até hoje, né? Obrigado aos palestrantes aí pelas explanações. E como nós temos um tempo ainda aqui, eu gostaria de propor alguns questionamentos. A gente poderia começar falando, já que abordamos aí os principais caputes das constituições em relação ao meio ambiente, a gente poderia falar sobre a visão de vocês em relação à atuação do Ministério Público na fiscalização ambiental. Vocês acham que ele colabora para esse alcance dessa efetiva tutela, ou muitas vezes falta o que nós falamos ao final aqui, é chamada educação ambiental? Ele entra com a ação civil pública e o empreendedor que se vira. O que vocês acham? Thalisson, assim, doutora Roberta, não sei se você prefere começar, desculpa. Não. Fique à É, é, vontade. eu vou reprisar, na verdade, o que eu costumo falar em sala de aula. Eu acho que o Ministério Público faz, por vezes, não sempre, né, e falando do que conhecemos do Ministério Público do Espírito Santo, ele faz muito mais do que as condições materiais, sendo marxista nesse caso, né, o que as condições materiais da infraestrutura permite, né? Não é suficiente, mas não é em razão de qualquer leniência ou qualquer desídia do órgão. É porque realmente, sobre o Ministério Público, por vezes, se expressa, se assoma uma quantidade de atribuições que é inacreditável. A gente tem determinados promotores com atribuições de meio ambiente, infância, juventude, consumidor e idoso. E para uma parte enorme do Estado, não há possibilidade. Então, realmente, talvez, já que, de repente, falamos de um órgão cujo orçamento realmente é alto e tudo mais, o caminho seria a gente implementar, foi inclusive a proposta que eu apresentei para a FAPES, a gente apresentar um trabalho de educação ambiental, de forma que a gente não tivesse que trabalhar lá na ponta, na sanção, né? A Constituição brasileira, retomando o nosso tema, ela prevê lá no artigo 225, parágrafo 3º, a tríplice responsabilização ambiental. Então, são responsabilidades em 3 esferas, mas é aquilo que trabalhamos também. Uma vez que o dano ambiental já tenha ocorrido, o ambiente ele retoma uma situação de equilíbrio, mas ele nunca mais retorna a ser o que já foi. Ele não retoma a sua situação anterior. Então, é melhor que não aconteça. E o caminho para que não aconteça é realmente a educação ambiental. Eu sei que, por vezes, falar de educação ambiental parece uma visão pueril, parece ingênuo, sabe? Mas se pensarmos na nossa própria educação e no quanto ela nos condiciona para a vida, a gente percebe que talvez não. Então, a minha visão sobre o Ministério Público é que é um órgão que faz mais do que pode com as suas condições materiais presentes, com as suas condições materiais atuais. Doutora Roberta? Bom, eu antes de vir para Portugal, eu trabalhei no Ministério Público do Rio de Janeiro, na tutela coletiva.
Trabalhei com o consumidor, realmente, como ele falou, o Ministério Público às vezes tem comarcas que abrangem uma série de assuntos, consumidor, improbidade administrativa e ambiente. E foi aí que eu me apaixonei pelo direito do ambiente. Foi justamente no Ministério Público, era tanta ação civil pública sobre o meio ambiente. Enfim, funciona. Concordo com o doutor Marcos Vinícius quando fala a questão da educação, mas eu acredito também que quando há repressão, a repressão também é um incentivo, porque as pessoas ficam com medo de ser reprimidas. As empresas têm medo de uma ação civil pública, por mais que a ação civil pública demore anos, 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 mas no final vai ter lá uma sanção. E isso sim é uma forma de incentivo, uma forma de prevenção. Não só a educação, mas a sanção também é preventiva. Então, eu, como trabalhei no Ministério Público e tratei de muitas, não fui promotora de justiça, fui assessora, né? Não assinava, mas redigia muita coisa. Pronto. E eu acredito no papel do Ministério Público, eu acho extremamente importante, por mais que tenha realmente muito trabalho, as ações civis públicas em matéria ambiental são sempre bem-vindas e as pessoas realmente... Geralmente, o poluidor são... As ações civis públicas são para grandes empresas, né? E funciona. Funciona, as sanções servem como uma espécie de prevenção. Uhum. Ótimo. Temos mais alguns minutinhos ainda. Mais um questionamento, né? Assim, é bom que a gente vai passando para quem está ouvindo quem são os principais atores nessa tutela ambiental. Então, nós abordamos aí, na perspectiva dos palestrantes, o Ministério Público. E para vocês, doutor Marcos Vinícius e doutora Roberta, a atuação dos órgãos ambientais, como é que vocês classificariam elas? Vocês acham que elas são suficientes, que elas poderiam fazer bem mais? Atualmente fazem o necessário com o que têm em mãos? Como é que vocês classificariam essa fiscalização ambiental, né, a nível de Brasil e a nível de Portugal? Agora eu vou deixar a doutora Roberta começar. Bom, nível de Brasil. O Brasil é muito grande. O Estado não pode estar em todos os lugares, né? Mas é claro que existe os órgãos ambientais que têm a matéria tem a competência de fiscalizar e também de conceder as licenças, né? E acompanhar essas licenças. A lei existe, o órgão existe, a criação do órgão tem um fim, né? Mas eu acredito que, pela dimensão brasileira e muitas vezes até pela burocracia, né, desses órgãos, nem sempre consegue ser a atuação em matéria de prevenção, né, consegue atingir seu objetivo, né? Aqui em Portugal é um país pequeno, é um país menor, que quem trata é a Agência Portuguesa do Ambiente. No Brasil são diversos órgãos, são os federais, os estatais e os municipais. Aqui em Portugal é só a Agência Portuguesa do Ambiente, que é responsável pelas licenças ambientais, e muitas vezes a fiscalização, às vezes, sim, pode ser que passe por alguns municípios, mas, em regra, ela é a Agência Portuguesa do Ambiente, e é muito mais fácil em razão da dimensão portuguesa, né? Além do mais, o Portugal, por pertencer à União Europeia, tem que seguir uma série de diretivas europeias, não é? E assim, esse aqui, o controle da União Europeia é muito rígido, e Portugal às vezes tem que atingir metas e tal, e também tem as multas, as sanções, e quando não consegue alguma política, não consegue atingir alguma uma meta estabelecida pela União Europeia, não consegue financiamento para alguns projetos, enfim. Aqui funciona um pouquinho melhor, mas eu acho que é em razão muito da União Europeia e da dimensão de Portugal. Agora, é lógico que eu acredito que todos os órgãos, tanto no Brasil, os órgãos ambientais no Brasil quanto em Portugal, eles são de grande valia, mas nem sempre funciona por causa da burocracia. Pegando novamente carona na fala da doutora Roberta,
doutora, a gente não pertence à União Europeia, mas a gente precisa respeitar também as regras da União Europeia se a gente quiser vender para a União Europeia. Eu tenho uma aluna que está fazendo um TCC sobre cosméticos com zero crueldade animal, e toda a normativa brasileira que vem surgindo na intenção de atender a requisitos de venda e de negociação da União Europeia. Então, a União Europeia, enquanto mercado consumidor, ela acaba nos impactando. E aí, a doutora Roberta ela aborda realmente que no Brasil a gente tem uma multiplicidade inacreditável de municípios. A gente pega um estado como Minas Gerais, é realmente um país inteiro dentro de Minas Gerais, em termos de município, e a burocracia brasileira e toda essa hierarquia de órgãos faz, inclusive, com que a gente tenha o Cisnama, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, para a gente conseguir colocar essa miríade de órgãos ambientais, em alguma medida, dentro de um escalonamento, porque a gente precisou organizar um sistema nacional de meio ambiente para conseguir ter alguma ordem, né, alguma hierarquia, não ter sobreposições de licenciamentos e coisas desse tipo. Thaleson, os órgãos ambientais, vou falar de órgãos ambientais em tese, não vou falar de nenhum caso específico. Pesquisas que eu fiz durante a escrita da tese de doutoramento, que a minha pergunta base da tese de doutorado é por que os empresários de rochas ornamentais capixabas agem como agem? Era a pergunta que me movia, e sobre 3 vieses, né, político, social e econômico. E uma das respostas que eu achei é que o empresário ele queria vencer o órgão ambiental. O órgão ambiental ele era Thaleson, surgiu um aviso, a gente precisa parar? Seremos abduzidos em alguns segundos. É? Tá, então, Pode só para finalizar a concluir, sua fala e depois a gente vou vai concluir muito automático. rapidamente. Então, assim, os órgãos ambientais brasileiros eles funcionam na visão do empresário como um obstáculo. E, nada obstante isso, a gente encontra pelo caminho das pesquisas, por exemplo, órgãos ambientais que não merecem, não têm nenhum prestígio e que nada contra, mas que a gente tem apenas como secretário de meio ambiente um religioso que foi quem angariou votos para o prefeito. Então, não é um órgão realmente que, por vezes, tem o prestígio e a seriedade que precisaria e mereceria ter, sabe? E o que é lamentável.